Boa tarde, Campus Party Goiás! Quem aqui conhece o Manual do Mundo? Boa! É com muito carinho, muito orgulho e muita felicidade que recebemos mais uma vez no palco da Campus Party Goiás 4, Iberê Tenório! Oh! Boa tarde, pessoal. Caramba, quanta gente, me deixa muito feliz. E me dá um pouco de medo de tanto celular apontado para mim assim também, né? Não estou muito acostumado. Geralmente eu gravo só com um na minha frente, não tem assim 300. Que legal. Ó, vou começar com uma pergunta bem besta para vocês. Eu sempre falo que não tem pergunta besta no canal, né? Ah, lá, já falou, não existe. Esse não é boba mesmo. Mas vamos lá. Para que serve eletricidade? Rápido. Para que serve eletricidade? Ninguém sabe. Acender luz, foi isso? Não, mas eu quero um uso objetivo, assim. Hã? Organizar o trabalho? Vocês estão cheios de conceitos de física, né? Ninguém falou acender luz, carregar celular, ligar o secador de cabelo. Não é fácil a gente definir muito para que serve energia elétrica se não usar um conceito físico, porque serve para muita coisa, né? É o que a gente chama de tecnologia de propósito geral. É uma coisa que inventaram e de repente serve para tudo. E é muito louco ver a história da energia elétrica, porque as pessoas durante muito tempo não conseguiam ver. A única coisa que a gente vê na energia elétrica é um raio caindo. De resto, é uma coisa meio invisível. Então, os primeiros caras que estudaram energia elétrica 600 anos antes de Cristo, esfregavam breu na lã ou no tecido e geravam um pouquinho de eletricidade estática. Você sabe, né, quando você passa bique no cabelo e levanta aquele monte de papelzinho? Durante muitos anos, durante séculos, a única coisa que se sabia fazer com energia elétrica era aquilo. Aí, quando a ciência começou a se organizar, os caras começaram a estudar melhor. Então, tinha um tal de Galvani que ele dava choque nas pernas de rã morta e a perna se mexia. Ele percebia que tinha alguma coisa ali. Isso lá em 1700 e pouco. A primeira coisa útil que inventaram para a eletricidade foi justamente para evitar a eletricidade, que foi o Benjamin Franklin, que inventou o para-raio, que era justamente para você dar um jeito naquela eletricidade lá que você não quer, que também foi em 1700 e pouco. Até então, ninguém entendia direito para que aquele negócio servia. As coisas começaram a mudar quando o tal de Alessandro Volta, em 1800, inventou um negócio que era uma pilha de cobre, assim, que conseguia gerar eletricidade, que hoje a gente conhece como pilha. Exatamente. Esse nome Alessandro Volta é o que deu origem ao nome Volt. Então, a principal unidade de medida da energia elétrica é justamente o sobrenome do cara, para vocês verem como era um cara importante. Aí, você tem energia elétrica que dá para gerar, começou a dar para estudar melhor esse negócio. Até que no começo, até 1850, começaram a estudar para valer. Aí sim, os cientistas começaram a estudar energia elétrica, entender que energia elétrica gera magnetismo, o magnetismo gera energia elétrica, aí você consegue construir um motor, consegue construir um gerador e tal. Até que em 1850, mais ou menos, a gente já tinha as equações da energia elétrica e tudo mais. A ciência tinha meio que resolvido a história. E aí que é legal uma coisa. Qual que é a diferença entre ciência e tecnologia? É bem diferente. A ciência estuda como as coisas funcionam. A ciência, se você for ver a origem da palavra, é saber alguma coisa, estar ciente de algo. E eles estavam cientes do que era energia elétrica. Servia para alguma coisa? Para quase nada ainda. Até que um cara chamado Thomas Edison, que é um dos maiores inventores, ele era o Elon Musk da época dele. Assim. Um cara cientista, mas bastante empresário. Ele gostava de pensar em como ganhar dinheiro com a tecnologia. Inventou a lâmpada elétrica. E aí imagina que revolução que era inventar uma lâmpada, porque até então todo mundo, de noite, tinha que viver à luz de vela, né? Tinha que ficar com lampião ali, tinha uma profissão muito louca, que era o cara que saía à noite na rua acendendo lampião na cidade. Né? Dependendo do tipo de lampião, ele tinha uma vara com fogo na ponta e colocava lá o fogo. Dependendo do lampião, ele tinha uma corrente que descia o lampião até o chão, ele acendia, subia de volta. E de manhã tinha que apagar.
Essa que é a dificuldade, né? Além de acender, quando amanhecia tinha quem apagar. Com a lâmpada elétrica mudou tudo, né? A pessoa podia apertar um botão, ligou. Então, a noite passou a existir como a gente conhece hoje a partir da invenção da lâmpada. Mas não exatamente no momento em que a lâmpada foi inventada, porque quando Thomas Edison inventou a lâmpada, não tinha energia elétrica na casa das pessoas. Então, olha que droga, né? Você inventa um negócio que não dá para levar na casa de alguém. E aí, o que mudou tudo foi que, alguns anos depois, ele inventou a usina elétrica. Colocou a primeira usina elétrica para funcionar na cidade de Nova York. E aí, eu criei aqui uma linha do tempo, mais ou menos, do que aconteceu a partir disso. Essas são as invenções do século XIX, que tem a ver com eletricidade. Então, até a invenção da lâmpada, a única coisa que a gente conseguiu usar na prática era para se comunicar. Telégrafo e telefone. E em 1879 ele inventou a lâmpada e logo em seguida a usina elétrica. Agora dá uma olhada nisso aqui. Ó, o que veio logo em seguida, assim, logo de cara, inventou a energia elétrica, as coisas começaram a acontecer loucamente. Tipo, elevador, ferro de passar, ventilador, furadeira, todas as coisas que revolucionavam o mundo que existia na época. A gente dá de barato, mas elevador é o que faz os prédios existirem. Porque se você olha Paris, por exemplo, vocês já viram foto de Paris, é tudo prédio baixinho, porque eles foram construídos numa época que não tinha elevador. Então não dá para você construir um prédio de 10 andares sem elevador, ninguém consegue subir. O elevador possibilitou que você construísse prédios altos. Ferro de passar nem tanto, eu sou meio contra essa invenção, porque se não tivesse inventado a gente podia sair de camisa amassada. Por causa disso, eu chego de viagem para palestra, eu tenho que passar um secador de cabelo na roupa, então, mas deixa quieto. Furadeira, imagina só, você construiu um prédio com arco de pua, aquela furadeira que fura na mão. Quando inventou a furadeira elétrica, mudou completamente a construção civil. Carro elétrico, que a gente hoje está na moda, foi inventado em 1889. Só não deu certo nessa época porque a bateria era meio pesada. Ainda é um pouco, mas enfim, a gente conseguiu evoluir. Máquina de costura, gente. Imagina a diferença de ter uma máquina de costura elétrica e ter uma máquina de costura movida com vapor. Então, quer dizer, que show da Xuxa é esse? Virou uma coisa, virou de ponta cabeça o mundo a partir da invenção da usina, principalmente. Porque a partir de então, você conseguia inventar coisas para usar eletricidade. E olha que eu estou falando só de coisas que foram inventadas há mais de 100 anos. Hoje em dia, a hora que acaba a energia elétrica na casa das pessoas, elas começam a endoidecer. Que não está nem geladeira, não está ainda aqui na lista, né? Que foi inventada um pouquinho depois. Imagina você sem geladeira. E hoje em dia a galera só vai pensar nisso aqui, né? Mas tudo isso para dizer que a partir de uma coisa que foi descoberta, só uma, que foi a energia elétrica, a gente mudou o mundo como conhecia em pouquíssimos anos. 1882, a primeira usina. 1895 a gente já tinha raio-x. Isso daqui dá quantos? Dá 13 anos. É muito pouco tempo. Então, a gente teve um mundo virando de ponta cabeça ali. Isso aqui faz parte da segunda revolução industrial, para quem gosta de história, é o que fez diferença na época. E aí, o que me passa pela cabeça é, será que a gente não está vivendo alguma coisa parecida nesse momento e não está se dando conta ainda? Mas vamos lá, vou falar um pouquinho do Manual do Mundo. Como que a gente tem encarado tudo isso lá? Tem um videozinho aqui sobre o que a gente fez nos últimos anos aí. Para quem não acompanha muito o Manual do Mundo, é mais ou menos isso aqui. Opa, peraí, onde é que eu dou play? Não, voltou tudo. Que show da Xuxa? Eu tô com esse que show da Xuxa é esse na cabeça. Vocês ficaram também com isso? As minhas filhas lá em casa, qualquer coisa que elas fazem de errado, eu falo, que show da Xuxa é esse? Você pode dar o play? Só deixa eu mesmo tentar dar o play aqui para ver se eu consigo. Não consigo, eu preciso pedir o play para vocês. Se puder subir o volume, por favor. Opa, agora já acabou. O Manual do Mundo tem 16 anos. Então aqui, imagino que tenha muita gente que quando a gente começou era muito pequeno ou que talvez não tenha nem nascido.
a gente passou por várias fases da internet. Quando a gente começou o Manual do Mundo, não existia telefone celular como a gente conhece hoje. Não existia smartphone. As pessoas assistiam os vídeos numa tela de monitor CRT, daquela gigante que pesava 15 quilos. E o vídeo tinha que ser muito curto, porque ninguém tinha paciência de assistir um vídeo longo. Então, os vídeos no começo tinham 2 minutos, 3 minutos já estava estourando. Além disso, a banda larga era uma coisa rara. A Campus Party, a primeira edição, o que saía na capa do jornal era uma feira que tem banda larga. Nossa, as pessoas vão poder baixar coisas muito rápido na internet, de tão rara que era uma boa conexão com a internet. Então, a gente foi passando por todas essas mudanças ao longo da história do Manual do Mundo. E aí vai voltando tudo. Olha só, hein? Vocês viram isso antes da hora. Mas tudo bem. Então a gente foi passando por várias mudanças. Depois os vídeos ficaram longos. Para fazer vídeo para o YouTube tinha que ser um vídeo de 15 minutos. E depois a gente passou agora pela revolução dos vídeos curtos. Né? Tá mudando tudo. As pessoas estão passando a assistir vídeo na vertical. O que para a galera que gostava de cinema e tal é uma heresia assistir um vídeo na vertical. Onde já se viu uma coisa dessa? Se a tela da televisão e do cinema é na horizontal. Mas, nos últimos anos, último ano talvez, a mudança mais forte de todas tem sido a inteligência artificial, mais forte de qualquer outras dessas que existiam. E o primeiro contato que a gente teve com a inteligência artificial foi de um jeito bem estranho, assim. Porque isso aqui existe desde que o Manual do Mundo é mundo. Não sei se vocês já acompanharam esse tipo de página aqui. Isso aqui chamava Manual de la Mundo. Facebook, em 2015, já estavam fazendo isso aqui. Se vocês quiserem fazer, eu já ensino como é que é. Você entra no Chrome, aperta F12, você consegue editar o título. Editar o HTML. Aí você troca o título e coloca o que você quiser. Por exemplo, como fazer um raio da morte para queimar aquele seu vizinho. Ou como explicar para sua mãe que não se pausa um jogo online. E os caras ficaram tirando print. E ficavam... Isso já me causou problemas sérios. Uma vez o cara colocou numa página de motoboys lá, como fazer cerol para atravessar na pista. E era um vídeo, sei lá, o que eu estava fazendo com uma linha na mão, e a galera acreditou, queria me pegar na saída e tal. Enfim, eu sempre achei muito engraçado, para mim não tem problema nenhum. Mas a brincadeira mudou de figura quando inventaram esse tal de Falatron. Vocês já viram isso? O Falatron, e aí é uma inteligência artificial, ela pega a voz das pessoas e você escreve uma frase, você consegue reproduzir a voz da pessoa com aquela frase que foi escrita. Isso bem antes desses aplicativos que a gente está acostumado a ver. Vocês podem rodar o áudio, por favor? Tá nesse... É só clicar no íconezinho ali. Hoje eu vou mostrar para vocês como a gente usa a inteligência artificial no Manual do Mundo. Não é, assim, a melhor coisa do mundo, mas engana as pessoas. Quem não está acostumado muito a ouvir, acha que funciona. E aí a galera começou a pegar vídeo do... Aí a zoeira foi para outro nível. A galera começou a pegar vídeo do Manual do Mundo e colocar minha voz de fundo com esse negócio aqui. Quem assiste acha que é verdade. Então, vários amigos me perguntaram que vídeo era esse. Roda esse vídeo, por favor, que está no canto direito da tela. Hoje eu vou mostrar para vocês como a gente usa a inteligência artificial. Não, esse é o áudio. Tem um vídeo do lado direito. Esse videozinho que tem essa espuma esquisita aí. Isso é um vídeo. Não roda? Então vocês estão com a apresentação errada, acho que não vai rodar nem... Não, se bem que primeiro rodou. Tá. Enfim, depois você procura um Manual do Submundo. Eu não deveria indicar isso publicamente, mas é a história de uma bomba atômica que eu inventei, sai no plantão do Jornal Nacional, etc. Eu não lembro se era nesse vídeo que eu conversava com o seu Madruga, depois do vídeo, enfim. Mas a gente começou a perceber que a inteligência artificial, de algum jeito, e essa inteligência artificial aqui, ia mudar o jeito que a gente estava lidando com as coisas. Porque podiam criar um clone do Manual do Mundo assim, fácil. E aí, começaram a surgir as ferramentas. Essas ferramentas que a gente está acostumado agora. A primeira que surgiu foi o DALL-E 2. A primeira que chamou a atenção foi o DALL-E 2. As pessoas começaram a postar no Orkut, no Orkut, eu estava com o Orkut agora lá no Printer Chef, começaram a postar no Twitter, o Orkut já não existia. Só em 2023, 2022, umas fotos geradas por inteligência artificial. Ninguém tinha acesso a isso aqui, tinha que ter convite e tal. Eu comecei a pedir convite publicamente. Gente, alguém, pelo amor de Deus, me dá senha no DM do Twitter. Eu falei, beleza, vocês estão querendo passar o login com senha, eu vou usar de vocês. E eu comecei a gerar essas imagens
E eu não conseguia parar mais. Eu falei, peraí, gente, vamos pedir um unicórnio desenhado num muro descascado. Ele criava isso aqui. Se eu fosse recriar o submarino do Submanual do Mundo, deu muito trabalho pra gente inventar o desenho do submarino do Manual do Mundo. Eu falei, inventa um submarino caseiro amarelo. Aí ele inventa isso aqui. Aí minha filha Helena tinha uns 7 anos. Eu falei, Helena, o que você quer? Ela estava estudando Tarsila do Amaral na escola. Eu falei, eu quero um sapo em Paris pintado pela Tarsila do Amaral. Tá aqui. Aí eu pensei, peraí, gente, isso aqui é muito poderoso. Isso vai fazer diferença de verdade. O que vai ser das pessoas que desenham a partir desse negócio? O que vai ser dos designers? Porque, ok, começa por aí, mas até onde isso vai chegar, né? Até que ponto isso aqui vai alcançar? Isso foi antes do ChatGPT. E aí a gente no manual começou a pensar, bom, independente de qualquer coisa, a gente precisa usar, a gente precisa testar, a gente precisa entender para que serve isso, para que serve para a gente. Porque é muito divertido ficar criando essas maluquices lá. Eu criei unicórnio de tudo quanto é tipo, vocês não podem imaginar, sapo, unicórnio, ovelha, unicórnio, tudo unicórnio para as meninas. Mas, né, no trabalho, para que isso serve? Aí, a gente não tinha como... Essas imagens eram em baixa resolução, não tinha como usar no vídeo. Tinha uma vez que a gente descobriu que dava para fazer uma espécie de caneta de lã. Eu não sei se vocês viram isso já. Você pega uma superfície bem grudenta, pode ser um velcro também, tira a carga de uma caneta Bic, passa lã por dentro, e aí você começa a escrever com a caneta em cima daquela superfície grudenta ou do velcro. E é muito legal que é uma caneta que escreve com uma carga de lã, né? Todo mundo adorou essa ideia no Manual do Mundo. Vamos fazer vídeo? Vamos. O que a gente desenha com essa caneta para ficar legal? Ninguém tinha ideia nenhuma. Vai escrever um nome, fica chato. Desenhar uma paisagem, não, é brega e tal. E aí eu fui lá, Dolly, eu quero um desenho feito por uma caneta que escreve em lã em cima de uma superfície. E aí, lógico, vamos desenhar uma ovelha. Nada melhor do que desenhar uma ovelha com a própria lã, a lã da ovelha, tal. Tem um jogo, uma brincadeira legal. E aí o resultado, eu escolhi essa. E se o vídeo rodar agora, vamos ver se esse aqui roda? Se o vídeo rodar, não roda? Não? Vê se vocês conseguem trocar a apresentação, porque a gente mandou uma que todos os vídeos estavam rodando. A gente inventou isso aqui. Logo em Então, quer dizer, o uso da imagem não era para usar a imagem em si, mas a ideia que ele te dava daquilo. E a ideia ia muito além do que a gente estava imaginando. Quer dizer, poxa, em vez de simplesmente usar a imagem que ele deu, vamos usar a imagem como inspiração para uma coisa diferente. Logo em seguida, melhorou um pouco a resolução do Dolly, e a gente falou, poxa, será que a gente não consegue ilustrar alguns vídeos do Manual do Mundo com essas imagens de inteligência artificial? Aí a gente estava fazendo um vídeo sobre wearables. Sabe o que é wearables? São coisas que você veste que tem muita tecnologia, tipo o smartwatch, aquele óculos de visão, sempre me foge o nome, mas aquele óculos que a pessoa parece meio maluca assim quando está usando e jogando com ele. Hã? Eu não consigo ouvir o que vocês falam daqui de cima. Óculos de realidade virtual, exatamente. É fogo ficar velho, viu? Vai chegar a sua vez, vai chegar. O óculos de realidade virtual e tal. E aí, como que a gente ilustraria aquilo, né, no vídeo? Como que a gente... É muito chato no Manual do Mundo com direitos autorais. A gente nunca tomou um strike. Em 16 anos de vídeo, a gente nunca tomou um strike no YouTube. Porque a gente não pega a imagem de ninguém na internet, assim, à torta e à direita. Só pega a imagem que a gente pode pegar. Quando não dá, a gente compra. Mas tem umas coisas que não dava. Por exemplo, nesse wearables, a gente descobriu que existia um ábaco um dos primeiros wearables do mundo. Era um ábaco, sabe aquela coisa de fazer conta de matemática que tem umas continhas assim? Num anel. A gente falou, peraí, onde que eu não tinha foto disso? A gente foi lá no Dolly, cria aí pra gente um ábaco com anel. A gente descobriu que o relógio de pulso não tinha sido inventado pelos Santos Dumont. A rainha da Inglaterra já tinha ganhado um relógio de pulso em, 1500 e pouco. A Dolly desenha a rainha da Inglaterra com um relógio de pulso. E aí ele foi criando tudo isso pra gente. Então, a gente conseguiu ilustrar esse vídeo com imagens de inteligência artificial, dizendo, é lógico, que aquilo tinha sido criado com inteligência artificial, porque senão ia passar a perna em quem está assistindo. A pessoa acha que é um quadro famoso, a rainha da Inglaterra lá, e eu falo, não, avisei, pedi para criar, era mais ou menos assim, o ábaco, o que a gente imagina, era mais ou menos assim, mas o vídeo fica muito mais legal,
quando a gente começa a colocar imagens ilustrando pelo menos o que você imaginou que era. E aí, a gente passou a usar isso como inspiração nas coisas que a gente faz no Manual do Mundo. O exemplo mais legal que eu tenho de como a gente usou a imagem foi quando a gente precisava dar uma reformada geral naquele painel que fica no fundo. Tem um problema em mexer no cenário do Manual do Mundo, que ele é a nossa identidade. As pessoas assistem, elas olham aquele painel e já pensam no Manual do Mundo. Só que começou a ter um problema, ele começou a ficar velho. Então tinha um monte de ferramenta lá que eu tinha perdido a ferramenta, ela não encaixava mais no lugar original, ou ela tinha quebrado. Ou era uma ferramenta que, quando a gente construiu o painel, a gente achou que ia usar um monte e no final não usava mais. Enfim, estava muito bagunçado. Eu falei, agora esse Dolly vai me ajudar a criar um painel novo aqui. E já estava no Dolly mais novo, no Dolly 3, que é integrado com o ChatGPT. E a gente falou, pô, eu quero um painel maker aconchegante, que use madeira e tal. E ele começou a gerar várias imagens de painel para a gente. E eu não fui copiando o que ele criava, mas fui anotando as ideias de um jeito muito mais fácil de achar do que era o Pinterest, que era onde eu achava as ideias antes. Mas no Pinterest não tinha como eu pedir uma coisa tão específica. Por exemplo, eu pedi, eu quero usar um fundo de OSB. Sabe o que é OSB? OSB é aquela madeira lascada que o pessoal usa de tapume de construção. Falei, vou usar o USB e eu tenho uma estante que eu vou colocar na frente que é feia. Ela está em pinos. Pinos com USB não combina muito bem. Desenha uma estante legal, combine com USB. Ele desenhou uma estante cinza escura, meio metálica, com visual de industrial. Ficou muito legal. Aí o aconchegante, ele pendurou umas luzes quentes, assim, colocou uma prateleira em cima, dá um visual mais quentinho. E a gente foi anotando tudo isso, umas 8 ideias diferentes, mais ou menos. A coisa mais louca que eu pedi foi, eu quero um porta-fita crepe feito em compensado, cortado no laser. E aí ele criou uma espécie de uma colmeia de abelha, toda estilizadona, bonitona. Eu falei, tá lindo, eu tô lascado para transformar isso num arquivo cortável no laser. Mas conseguimos, ficou muito, muito legal. E no fim das contas, o painel que a gente usa hoje, ele foi todo inspirado na inteligência artificial. Então, quer dizer, o que eu imaginei no começo de que o designer estava lascado, não aconteceu. Tipo, a gente continua encomendando design de thumbnail, a gente continua encomendando design de tudo quanto é coisa, mas para a inspiração das coisas que a gente mesmo sempre teve que desenhar, a gente usa, sem dúvida, o Dolly. Uma outra ferramenta que a gente está usando, começou a usar agora, que eu tenho até vergonha de mostrar, porque fica muito estranho, mas está legal, que é a dublagem em outras línguas. Todo mundo fala desde o começo do Manual do Mundo, por que vocês não têm canal em espanhol? Por que vocês não têm canal em inglês? Por que vocês não têm canal em, sei lá, coreano? Eu falo, gente, é impossível dublar fica muito caro dublar os vídeos, por isso tem que traduzir, depois tem que dublar, tem que escolher uma voz, aí você troca a voz, fica estranho. E aí chegou uma empresa de Israel, falou pra gente, pô, Iberê, a gente faz isso aí com a sua voz, em inglês e em espanhol. E aí eles criaram, existe esse canal já, depois vocês acessam lá, Manual do Mundo em inglês e Manual do Mundo em espanhol, que é a minha voz em inglês, feita todinha com a inteligência artificial, e em espanhol também. E é muito legal porque a voz não muda tanto. Eu tenho vergonha do sotaque, me botaram com sotaque indiano naquele inglês, lá ficou bem esquisito. Ele fala inglês muito melhor que eu, esse indiano aí que dubla os vídeos, mas o sotaque dele é esquisito. Enfim, é uma oportunidade que a gente buscava fazer há 15 anos e nunca teve, e que agora está tendo. Aqui está o painel. Agora roda em vídeo? Vamos ver o vídeo do painel. Não, então volta naquela da... Não dá? Tá bom. Vamos nessa então. Vê se roda essa. Eu entrei no ChatGPT, que agora é integrado com o Dolly, que é aquela ferramenta de criação de imagens com inteligência artificial, e pedi para ele ir gerando cenários do Manual do Mundo. E ele começou a gerar oficinas muito bonitas, como essas que você está vendo aqui. É lógico que a gente não pode fazer tudo que tem nessas oficinas, porque tem umas coisas que são inviáveis, por causa da iluminação, porque não é prático, porque não tem tanto a ver com o Manual do Mundo, porque iria ficar muito caro. Mas deu para pegar várias ideias que valem bastante. Então, a gente vai basear essa reforma nessas ideias que a inteligência artificial deu para a gente. Um detalhe legal que a gente está fazendo são essas ripas aqui. São ripas coloridas, mas que você consegue ver o USB por baixo. Então,
dá uma cor um pouco mais estilosa. E a gente copiou de uma imagem gerada por inteligência artificial, que foi essa aqui. Olha aqui. Essa estante, quem sugeriu a cor dela foi a inteligência artificial. Olha essa imagem aqui. Eu pedi para fazer várias estantes em cima de um USB. E ela sugeria sempre uma estante cinza escura. Essa estante tinha uma cor meio amarelada, feiona, um pinos meio manchado. Agora vai ficar bonitona e a gente vai colocar as coisas maker aqui. Olha isso aqui para colocar fita adesiva. Eu achava que a gente tinha muito feio, era um monte de cano de PVC saindo e tal. Aí eu fui lá no ChatGPT, pedi para ele criar para mim, junto com o Dolly, alguma coisa para pendurar fita adesiva cortada no laser usando compensado. Criou uma coisa muito parecida. Eu demorei quase 2 horas para desenhar isso aqui, para cortar no laser e tudo mais, mas ficou muito legal. Esse aqui é o novo painel do Manual do Mundo. Vale aquele joinha ou não vale? Legal, né? Eu achei que eu tinha me livrado de mostrar para vocês o manual em inglês e espanhol, mas agora que o vídeo está rodando é o próximo vídeo. É o indiano lá que eu falei. Vamos ver se ele vai... Depois do sucesso estrondoso da nossa tabela de basquete infalível... Sucesso é uma palavra muito... Después de que fallamos miserablemente en la tabla infalible, decidimos hacer la mesa de billar infalible, la mesa en la que nunca fallarás en el agujero. Promise scares me. Let's proceed. Next, it's obvious that we can't make a pool table like a regular table. We have to create a different shape to allow that the person is able to always hit the pocket, even if they have never played pool, snooker or anything like that. É um sotaque meio estranho, não é? Mas enfim, para quem fala inglês e não entende o que a gente fala em português, é suficiente. Dá para entender o que eu estou falando no vídeo. Enfim, a gente tem finalmente o Manual do Mundo em inglês, nesse inglês meio diferente, mas está funcionando. Já tem milhares de inscritos nos 2 canais. Mas a ferramenta que tem mudado mesmo é essa aqui, é o ChatGPT. Que está todo mundo usando e é meio que a pedra fundamental aí da popularização da inteligência artificial. Todo mundo que me encontra, assim, que fala comigo, usa o ChatGPT para responder perguntas. E eu acho muito perigoso. A gente acabou de rodar o ChatGPT na versão mais nova no Enem. E ele acerta 80% mais ou menos. Ele vai bem no Enem. Né? Comparando com a gente, ele vai acima da média das pessoas. Seria um ótimo aluno. Mas o ótimo aluno não sabe todas as respostas. O ótimo aluno erra 20%. Você vai confiar numa ferramenta que erra 20%? Não dá para confiar, mas nem que a vaca tussa, é muito perigoso. Então, no manual, a gente nunca usa o ChatGPT para confiar na resposta que ele dá para a pergunta. Mas tem coisas que ele faz bem. A principal função dele, para a gente, é ser um assessor criativo. Então você pede para ele, ChatGPT, isso eu pedi mesmo, eu quero fazer uma série sobre bicicleta. O que você acha que dá para falar sobre manutenção de bicicleta? Vamos fazer uma série de vídeos curtos. Ele deu assim 60 ideias, que eu ia demorar, sei lá, umas 4 horas para listar. Como trocar o óleo do freio a disco, como trocar o rolamento do garfo, como limpar a corrente da bicicleta e tal. Né? Para um ser humano comum ter todas essas ideias demora muito tempo. Então, como um assistente que você pede para ele, me dá algumas ideias aí, se a ideia vier ruim, dane-se, né? Próxima ideia, não tem problema nenhum. Como processador de texto também ele é sensacional. O que é um processador de texto? Ele consegue pegar um texto grande e resumir, ele consegue criar um título para um texto, ele consegue pegar o texto pequeno e deixar grande, consegue pegar a transcrição de um vídeo e colocar os capítulos do YouTube conforme o timecode da descrição. Isso era horrível de fazer no YouTube. Sabe aqueles... Quando você olha a barra do YouTube ali embaixo, ela tem vários picotes ali, que são os assuntos que você falou. Ele consegue separar em assuntos sozinhos pra gente. E aí você coloca na descrição do vídeo. Criar descrição de vídeo também é muito chato, gente.
Porque ninguém lê a descrição do vídeo. É só para a máquina ler, para o robô ler na hora de achar o vídeo. Ele faz assim e é muito raro achar erro. Porque o ChatGPT foi uma ferramenta criada para texto. Se ele tem uma coisa que ele faz bem, é texto. Então, para isso é muito tranquilo. Mas e aí, a gente não usa nunca para responder uma pergunta? Usa como palpiteiro. O que é um palpiteiro? Palpiteiro é uma pessoa qualquer que você encontra na rua, ela começa a falar um monte de coisa, te dá um monte de ideia, às vezes é boa, às vezes é ruim, né? E aí a gente vai lá e pergunta para ele. Às vezes a ideia é muito boa e está muito além do que você imaginava. Vou dar um exemplo para vocês. E olha só o nível de refinamento que dá para chegar. Eu precisava saber quem as pessoas queriam que a gente entrevistasse numa próxima temporada daquele podcast que a gente fez. Só que tem, assim, tipo, 3.000 comentários por vídeo. São 12 vídeos. 12 vezes 3, 36.000 comentários que eu teria que ler. Não dá. Ser humano não é capaz de processar uma quantidade de texto que nem essa. Eu falei, como que... Se você tenta selecionar os comentários na barra de rolagem, você não consegue também. É chato do Chrome, porque ele não lê embaixo. Aí eu fui lá, ChatGPT, eu preciso disso aqui. Eu quero pegar esses comentários e analisar. Como é que eu faço? Ele falou, você faz com Python. Eu falei, eu programar eu até sei, mas nunca programei em Python. Como que instala o Python? Você instala o PyCharm lá. Nem sei se fala assim. Enfim, é PyCharm? Não é PyCharm. PyCharm, é. Aí, mesmo porque ele não... Instalei o PyCharm. Tá. Aí falou, agora você vai na API do YouTube. Tá, a API é uma ponte que você consegue fazer entre o Python e o YouTube. Cadastrei minha chave lá, coloquei no Python, tá? Agora eu vou criar um código para você para recuperar os comentários. Eu falei, tá bom, você coloca o código do vídeo, eu lanço tudo num TXT. Tá bom. Consegui criar TXT com todos os comentários de todos os vídeos. Aí eu joguei no Notebook LM. Vocês já viram essa inteligência artificial? Notebook LM? Quem já viu? Pouquíssima gente viu. É uma inteligência artificial do Google que tem capacidade de processar muito texto. Você consegue colocar 50 textos, cada um com até 500.000 caracteres ou 500.000 palavras, eu não lembro. Mas é o suficiente para colocar 50 livros, mais ou menos. 50 livros. E você pergunta o que você quiser para ele. Você fala, compara esse livro com esse. Qual livro que tem essa opinião? Qual livro que faz aquilo? É muito poderoso. No ChatGPT não dá para fazer, porque ele não aceita PDFs tão grandes, muito menos você colocar 50 e pedir para comparar um com o outro. Não tem a menor condição. Mas que eu joguei todos esses comentários lá e falei, agora me dá o ranking. Quem foram as pessoas mais pedidas? Do que eles não gostaram do podcast? Do que eles gostaram? Quais foram as principais críticas, os principais elogios? O que a galera está gostando? O que a galera está pedindo para os próximos? Enfim, é um trabalho que eu consegui fazer mais ou menos em 1 hora. Eu já tinha um resultado que eu jamais teria de outra forma. Eu estou dando só alguns exemplos para vocês aqui, mas eu trouxe uma tela bem legal, que é essa. Isso aqui é o processo de fabricação de um vídeo, tá? Então, primeiro a gente pensa na pauta, na ideia, o que é o vídeo. Vamos fazer um vídeo sobre... Essa é a hora que todo mundo tira foto, assim. Mas calma que a tela seguinte é melhor ainda. O que a gente tem de ideia? Depois a gente vai pesquisar para ver quem já fez algum vídeo daquele, né? O que as pessoas já fizeram. O que tem de legal naquilo. Aí tem que bolar um roteiro. A gente escreve o roteiro. Depois do roteiro, tem uma pré-produção. O que é pré-produção no caso do Manual do Mundo? Vamos fazer uma experiência? Vamos. A gente já viu em vários outros vídeos que ela dá certo. Fizemos um roteirinho básico. Tem que testar. Comprar os ingredientes, ver se funciona. Né? Organizar o lugar onde vai ser gravado. Quem que vai participar disso? Quanto tempo vai demorar para gravar? Aí a produção é a gravação em si. A pós-produção é a edição do vídeo e tudo que vem junto, efeitos especiais, tratamento de som. Aí a gente precisa publicar o vídeo, que é empacotar o vídeo, né? Colocar legenda, descrição, dublar, capítulo, blá, 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 blá. E divulgar o vídeo, que é ir nas redes sociais, ir no Instagram, falar, tem vídeo novo no YouTube e tal. Onde a gente tem usado a inteligência artificial? Primeiro, na pauta, logo nas ideias. ChatGPT, eu quero fazer bola perfeita. O que você sugere de bola perfeita? Um monte de coisas. Ou, vou nos comentários analisados pelo Notebook LM. O que o pessoal está pedindo para mim?
Eu peguei todos os vídeos de Bora Ver, fiz a mesma coisa com comentário, e eu vou contar um segredo para vocês. Você não precisa ser dono da conta para fazer isso. Eu posso fazer isso no canal de quem eu quiser. Vocês podem fazer no meu. Essa API do YouTube ela é aberta. Tem só um limite de pedidos lá que você pode fazer. Mas você pode analisar o canal de qualquer pessoa a partir disso. Então, a chuva de ideias que vem disso é absurda. Dá para usar inteligência artificial. No conteúdo, a gente tem outra ferramenta que não é o ChatGPT, chama Perplexity AI. Vocês já usaram isso? Quem já usou Perplexity? É bem melhor que o ChatGPT para pesquisa, né? O que o Perplexity tem de especial? Ele cita todas as fontes, não inventa nenhuma resposta. O ChatGPT, se ele não sabe a resposta, ele inventa descaradamente. É uma característica daquele tipo de inteligência artificial. No Perplexity AI, além de ele não inventar, ele dá todas as fontes. A coisa ruim é que se você procurar em português, ele só vai procurar nas fontes em português. Então você tem que fazer a pesquisa em inglês. Mas não tem problema nenhum, você pega a resposta e joga no ChatGPT, pede para traduzir. A tradução do ChatGPT é 100%. Então, se vocês quiserem uma ferramenta para eu indicar nessa noite, usem esse Perplexity AI. É gratuito e é muito mais confiável. Lógico que ter fontes não significa que essas fontes estão certas. Então, tem um trabalho muito sério de ver, de onde é que ele está tirando isso? Se é no site de... Você pergunta uma coisa sobre foguete, ele pegou no site de pet. Aí está errado, mas é raro. Geralmente são fontes legais e ele bate a mesma informação com várias fontes. Então, é muito poderosa essa ferramenta. Depois, no roteiro, aí é fácil. Roteiro é texto. Então, o ChatGPT debulha texto, né? Você pede para ele organizar, por exemplo, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Quais são os tópicos que você acha que tem que ter? O que é muito legal, ele lembra a gente de coisas que a gente esqueceria, né? Na hora de fazer o roteiro, você está cheio de coisa na cabeça e tal, você esquece de um monte de coisa. O ChatGPT te lembra. Na pré-produção, é a história da ovelha, né? A gente precisa de alguma arte, precisa fazer alguma coisa bonita. Como que eu vou fazer aquilo? Pergunta para o Dolly. Agora o ChatGPT é integrado com o Dolly, né? Eu uso mais porque eu acho mais fácil, mas o Midjourney eu acho que dá resultados melhores na imagem, dá imagens mais bonitas. Depois a gente vai gravar o vídeo em si. Gravar o vídeo ainda não tem nada que me ajude na inteligência artificial. Na pós-produção, a gente pode conseguir imagens de cobertura. São aquelas imagens que ilustram o que a gente está falando. Na hora da publicação, aí é show. Aí é demais. Eu quero fazer... por exemplo, tem uma imagem que a gente fez esses dias, que era eu vestido de cientista misturando duas coisas e formando água. Né? Porque perguntaram para mim, Iberê, por que não é possível fazer água em laboratório? Falei, na thumb, eu vou colocar eu no laboratório fazendo água. Vai lá no ChatGPT, pede para ele criar uma imagem de alguém fazendo água, bota a minha cara e ele faz isso. Então, para fazer thumb é muito bom, né? Fazer a miniatura do vídeo. Aí é tudo aquilo que eu falei para vocês. Dublagem, a descrição do vídeo, a tradução, o título. Título de vídeo é dificílimo de dar. E aí você vai, coloca a transcrição do vídeo e fala, me dá um título legal, chamativo, que não seja clickbait. E aí ele começa a dar 10 títulos, 20 títulos, 150 títulos. Você consegue sair com um bem legal. E finalmente, na divulgação, você consegue pedir para ele, por exemplo, cria para mim um story com uma informação nova para eu divulgar esse vídeo. Ele cria um texto de story para você. Isso é o que a gente tem usado hoje no Manual do Mundo. Mas o hoje, quando eu fiz esse slide, não tinha, por exemplo, a tradução, a dublagem. Essas coisas foram acrescentadas nos últimos meses. E o que eu acho que a gente vai ter em pouco tempo? Mais ou menos 1 ano, no máximo. Que é o slide seguinte. Que são essas coisas aqui. Então... a gente vai poder fazer pesquisa com conteúdo confiável em outras ferramentas, né, além do Perplexity. No ChatGPT, provavelmente, em pouco tempo, a gente vai poder confiar muito mais nele. Ele não... É mentira quando ele fala que dá fonte. Isso é muito doido. Pede para ele fazer uma pesquisa com fonte, ele dá fonte que não existe. Ele acha que aquilo vai estar na NASA. Aí dá um link da NASA que é quebrado. Mas direto faz isso. É horrível. Então, mais uma vez, não confiem na pesquisa do ChatGPT. Aqui, na divulgação, por exemplo, eu posso criar conteúdo derivado. Cria para mim, esse vídeo tem 15 minutos, cria para mim um story de 15 segundos para eu colocar no Instagram para divulgar esse vídeo. Isso vai ser fácil de fazer.
edição automática, já tem o CapCut faz bastante. Por exemplo, quando eu faço lançamentos de livro, eu sempre gosto de, no final, fazer um clipezinho com as fotos e os videozinhos que foram gerados lá, para o pessoal que foi se ver e tal. Eu jogo tudo no CapCut, ele já coloca uma música, ele já coloca no ritmo certo e tal, usando inteligência artificial. Na publicação, uma coisa que a gente vai ter logo, que eu acho que vai ser muito revolucionária, é legenda em absolutamente qualquer língua. Qualquer pessoa do planeta Terra vai poder assistir o vídeo e entender o que está acontecendo. Isso é muito revolucionário. Mas onde me dá o friozinho na barriga é aqui, ó. Porque muito em breve, talvez eu não seja mais necessário na frente do vídeo. Ou eu possa usar um outro Iberê, um avatar. A gente já fez um teste uma vez com uma ferramenta que você treina a inteligência artificial. Você coloca vários vídeos seus bem certinho, assim. Tem que ser com uma roupa, tal, com fundo neutro, não sei o quê. Ele treina e depois você coloca um texto e ele te coloca lendo o texto. Para quem nunca viu aquela pessoa, é convincente. Para quem não me conhece, é convincente. Você assiste e acha que sou eu mesmo que estou falando. Para quem me conhece, não. Sabe que eu mexo o braço pra caramba, eu mexo a cabeça, eu falo com o nariz torto, etc. Aquele Iberê lá é diferente. Mas a gente publicou o vídeo, aí eu criei o vídeo, era eu falso, Iberê, inteligência artificial, apresentando, só com a cobertura de imagens de inteligência artificial. O texto tinha sido criado por inteligência artificial, a gente checou para ver se não tinha nada de errado. Publicamos um vídeo curto, que era Por que lousa é chamada de quadro negro? E aí explicava toda a história lá, que vinha da ardósia e não sei o quê. Várias pessoas não perceberam que era inteligência artificial. A maioria percebeu. Mas o vídeo teve um monte de view, foi melhor do que os vídeos que a gente cria normalmente, sem a inteligência artificial. Mas, por que eu falei da eletricidade no começo, né? O que a eletricidade tem a ver com isso? O que eu acho que tem a ver é que, assim como a eletricidade, a inteligência artificial é uma tecnologia de propósito geral. É uma tecnologia que a gente já conhecia há bastante tempo. Para quem trabalha com programação aqui, vocês já tinham ouvido falar em inteligência artificial ou usavam Copilot, uma série de coisas muito antes do ChatGPT, certo? Ela já é usada há bastante tempo. A questão é, ela estava só na mão dos programadores. Até então, até o ChatGPT lançar essa ferramenta. Estava na mão de quem entendia, do cientista, não na mão de qualquer um, com tanto poder como tem hoje. Hoje é muito mais fácil de usar. E está na hora da gente começar a inventar coisas. Então, talvez alguns de vocês esperassem que eu viesse aqui e desse um monte de dicas de inteligência artificial, né? Porque tem aqueles perfis de Instagram que é dicas de como usar a inteligência artificial. Isso é fácil. O difícil é a gente inventar coisas novas a partir da inteligência artificial. Pô, o que eu vou inventar que é realmente revolucionário a partir daqui, né? Isso está na mão de todo mundo. Então, se a gente fosse comparar, palpite meu, tá? Em que momento a gente está comparando com a energia elétrica, a gente está aqui, ó. O lançamento público do ChatGPT é mais ou menos o que foi a primeira usina elétrica. É o momento em que todo mundo teve acesso a isso e que, a partir de agora, a gente vai ver acontecer isso, ó. E uma coisa que eu não falei para vocês nesse slide, vocês repararam que tem coisa verde, tem coisa amarela? Qual que é a diferença do verde e do amarelo? O amarelo serve para comunicação? Nossa, eu não tinha reparado disso, mas hidrelétrica não serve para comunicação, nem raio-x. Mais ou menos. Hã? Sustentabilidade? Não. Olha! Na mosca, o verde eram as coisas que já existiam antes da eletricidade. As pessoas já tinham lâmpada antes da eletricidade, que era o lampião. Elevador já existia sem eletricidade também. Ferro de passar, pô, vocês já devem ter visto o ferro de passar a carvão, né? Aquela maravilha que queimava a roupa. Ventilador já existia, né? Furadeira já existia. Locomotiva a vapor, máquina de costura a vapor, carro a vapor. Quer dizer, essas coisas todas em verde já existiam antes da energia elétrica, mas elas mudaram
absurdamente no momento que a energia elétrica foi inventada. E o que eu quero dizer com isso? Que várias das tarefas que a gente conhece hoje, elas vão mudar com a inteligência artificial. Elas vão passar a ser feitas de outra forma. Que é o que acontece com o design, por exemplo, né? Que eu estava com medo lá atrás. Não quer dizer que a lâmpada, o lampião desapareceu, mas ele é usado completamente de outro jeito. É usado de um jeito que a gente completamente diferente. Então, não se trata muitas vezes de inventar uma coisa do zero, mas de como a gente consegue aprimorar alguma coisa para a gente poder usar de um jeito diferente, mais rápido, mais inteligente, mais dinâmico. Eu não sei, não consigo dizer quais são as profissões de hoje que vão ser o acendedor de lanterna daqui 5 anos. Porque as várias profissões vão, de fato, desaparecer e a gente tem que encarar isso de uma forma preventiva. O que eu estou fazendo vamos entender onde a gente usa no Manual do Mundo até onde a gente pode. Como que a gente consegue encaixar dentro do nosso dia a dia essas novas tarefas. Porque algumas coisas vão desaparecer. Cocheiro, por exemplo, era uma profissão que até mais ou menos aqui era muito popular. Hoje em dia, cocheiro... Não, sabe o que é cocheiro? Cocheiro é o cara que controla a carroça. Né? É o cavaleiro. Virou motorista. E mais, as empresas de carroça, elas faliram todas. As empresas de carroça faliram, mas a marca Ford, do que é? É do Henry Ford, um cara que aqui no começo entendeu um jeito novo de fazer carro. Goodyear, por exemplo, aquela marca de pneu, é do Charles Goodyear, que inventou um jeito de deixar a borracha mais resistente. Ele inventou a vulcanização aqui também, nessa época. Quer dizer, as pessoas que fizeram coisas grandes nessa época têm os nomes delas marcados até hoje. O Thomas Edison, a empresa que ele fundou foi a GE, que está até hoje. Eu visito usina. Quase todas as usinas que eu visito, o gerador, sabe do que marca que é? É da GE até hoje. Quer dizer, quem fez diferença nesse momento mudou a história da humanidade, não só naquela época, mas as empresas e os nomes sobrevivem até hoje, mais de 100 anos depois. Então, talvez a gente esteja no momento em que as oportunidades estão aqui, ó. As coisas vão ser inventadas agora, na nossa cara. E talvez seja a oportunidade da gente inventar algumas coisas que possam fazer com que sejam duráveis para daqui a mais 100 anos. Enfim, mas o que eu acho que é mais importante de tudo isso é que é uma tecnologia de propósito geral que a gente pode usar para as coisas inimagináveis, como isso aqui, por exemplo. Pode rodar, por favor? ChatGPT. Como engatar ré no Fusca? Pressione a alavanca para baixo e puxe para a esquerda e para trás. Será? É isso, pessoal. Quero as perguntas de vocês agora. Tem um microfone solto aí? Tem? Eu não quero ter a responsabilidade de escolher, não. Depois eu vou ficar mal. Tá cheio de mão levantada já aqui. Olha, ele tava me dando uma atenção boa, viu? Esse rapaz aqui, ó, de cabelo cacheado. Ele merece o microfone. E aí, Bê, tudo bem? Tudo bom? Queria dizer que eu te acompanho há 14 anos. Caramba, que legal. Tô virando um senhor assistindo você. Mas a minha pergunta é curta, simples e rápida. O que o futuro reserva para o Manual do Mundo? O que o futuro reserva para o Manual do Mundo? Essa é uma pergunta que ela é muito mais complicada do que parece, porque existe um problema intrínseco ao Manual do Mundo, que é: as pessoas me encontram na rua e me chamam de Manual do Mundo. Isso porque praticamente só eu apresento os vídeos. A Mari aparece de vez em quando e tal, mas sou eu que apresento os vídeos. Se eu tiver uma dor de barriga, não tem vídeo na outra semana. E eu faço 43 anos na semana que vem. Quer dizer, é uma profissão, né, essa de fazer vídeo para a internet, que é muito cansativa, desgastante, que eu não me imagino com 60 anos fazendo. Não tenho condição de fazer. Eu acho que ainda tem uns 10 anos. Então, o que eu tenho feito é pensar em como o Manual do Mundo ele pode se cristalizar em coisas que não são exatamente vídeo. Livro, a gente já tem 23. Inclusive, estava vendo alguém com uma pilhinha de livros do Manual do Mundo aqui.
Quer dizer, a gente já está... você mesmo. Então, uma coisa que a gente tem pensado muito é ter espaços físicos do Manual do Mundo, né? Poxa, um lugar onde as pessoas possam ir para construir coisas, não um Fab Lab, mas um lugar mais de experiência, de aprendizado, né? Como são os museus de ciência, quando tem alguma atividade. Tá? Eu não gosto muito dessa ideia de você interagir com alguma coisa lá que está parada. Acho muito mais legal você ir num lugar que se pega uma caixa que está cheia de coisa e monta alguma coisa, aprende alguma coisa nova a partir disso. Então, esses são os passos que a gente quer dar para estender o Manual do Mundo além do YouTube, para não depender só de mim. Porque se depender só de mim, não vai durar. Você pode perguntar, pô, mas Iberê, coloca outras pessoas para apresentarem os vídeos. Dá certo. Por exemplo, o Pena, que trabalhou com a gente, apresentou um pouco dos vídeos numa época. Mas aí o meu trabalho, que é de apresentar vídeo, vira de gerir pessoas que trabalham para mim, que não é legal. Não é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de inventar vídeo, eu não gosto de ficar pensando em como gerir carreira de youtuber, sabe? Tem gente que gosta disso, mas não é a minha vibe. Então, por isso que, para mim, hoje não é muito viável colocar muita gente apresentando. De vez em quando a Mari aparece porque ela não precisa gerir. Mas eu acho que o futuro do manual é esse. Mas eu acho que já tem muita gente fazendo de um jeito muito bom o que a gente faz, sabe? O Pedro, o Sacani pegaram essa tocha e estão levando bem também, sabe? Fazem coisas muito bacanas. O Átila. E eu acho que se criou uma comunidade de divulgadores científicos muito bacana. Quem mais? Tem um aqui na frente que estava levantando. O que é? Um pintinho de Ray-Ban isso aí? Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite, Iberê. Prazer conhecê-lo. Eu queria perguntar qual que vai ser o novo desafio para o ano que vem. Todo começo de ano tem um desafio, vou submarino. Paca um pouquinho. Qual é o do ano que vem? Qual é um spoiler? Vocês só me lascam, né? No submarino eu fiz assim, se esse vídeo tiver 500 mil joinhas, o barco vai ser um submarino. Eu achei que ninguém ia dar 500 mil joinhas. Até uma semana o vídeo tinha 500 mil joinhas, eu tive que começar a construir aquela desgraça. Mas, aliás, eu não sei se aqui em Goiás desgraça é palavrão. É palavrão? Não? Não. Na Bahia é um problema. E em São Paulo não é. E aí, enfim, eu falo e aí depois eu me arrependo. Mas que bom que não é. Tem algumas coisas que estão na lista. Por exemplo, agora a gente aprendeu... O que eu gosto muito do Manual do Mundo é que a partir do momento que a gente aprende a lidar com uma tecnologia nova, abre uma porta. E essa porta não abre para a gente, abre para as pessoas que estão assistindo também. Poxa, a gente aprendeu a usar Arduino, a gente começou a falar de Arduino, ensinou como que usa Arduino, aí abriu a porta de uma comunidade de Arduino muito legal, um monte de gente começou a usar. Tem uma coisa que a gente aprendeu que não é tão popular assim, que é solda. A gente aprendeu a soldar. E a solda era muito mais poderosa do que eu imaginava. E aí a gente aprendeu a cortar aço no laser. E aí você sabe cortar aço no laser, sabe fazer solda, a gente consegue construir um submarino de aço. Que é um outro nível de submarino. Inclusive existe um recorde mundial que é do menor submarino do mundo. E aí a gente já está meio de olho assim nesse submarino de aço, que pode ser o menor, porque o submarino de aço ele ocupa muito menos volume. Você consegue fazer um submarino mais enxuto do que o submarino de madeira com fibra que a gente fez. Muito mais seguro também, muito mais fácil de vedar, muito mais fácil de fazer. Tudo mais fácil, por causa da solda e do aço. Que a gente não usou na época porque não tinha know-how para trabalhar com aço. Mas esse é só um dos projetos. Tem um outro que é muito legal. Eu tô dando spoiler, mas também tá tudo bem. Tem pouca gente aqui, né? Só entre nós, meia dúzia de pessoas, assim. E acabou meu tempo? Ah, não, tá. Que muita gente escreve pra gente perguntando por que os carros elétricos não têm uma placa solar em cima? Por que não tem placa solar em cima? Justo, né? Porque uma placa solar ela não é capaz de gerar tanta energia assim. Eu fiz a conta já. Se você colocar um carro com uma placa solar em cima no sol, o dia inteiro, você vai conseguir mais ou menos uns 5 km de autonomia. É muito pouco, não vale a dor de cabeça de colocar uma placa que quebra, que suja, que encarece o carro em cima do carro. É muito mais fácil você colocar uma garagem com placa solar, que tem uma área maior, que você consegue dar manutenção melhor e carregar o carro com aquilo. É muito melhor. Mas, se de repente a gente fizer uma carretinha pequenininha que desse para levar numa bicicleta elétrica,
sobra energia da placa solar para levar a bicicleta elétrica. Então, de repente, você poderia ter um veículo de 2 rodas de energia infinita. Você sai no sol, aqui em Goiás tem aquele solzão bom, você vai até Brasília com essa bicicleta sem pedalar uma vez, sem gastar um pingo de energia elétrica, tudo gerado pelo sol. Essa é uma das ideias que a gente tem para o ano que vem. Mas a Nayara ali do nosso comercial está arrumando patrocínio. Se alguém quiser patrocinar uma bicicleta elétrica aqui infinita, a gente faz, porque não é tão barato assim, porque, né, tem que ter a bicicleta elétrica, uma placa solar flexível, construir toda a estrutura em alumínio e tudo mais. Pergunta? Boa noite, Berê. Eu Boa sou o noite. Samuel, esse aqui é o Miguel. Primeiramente, ele quer te dar um oi. Oi, Miguel. Eu quero te fazer uma pergunta. Como que foi a transição de ser jornalista para se tornar um dos maiores divulgadores científicos do Brasil? Obrigado pelo título aí. O que eu acho é que tem um pessoal do jornalismo ali, ó. O que eu faço ainda é jornalismo. Tudo aquilo que eu mostrei daquela fábrica de vídeo, a única parte ali que não é jornalismo é onde está escrito pré-produção, que é a hora que a gente monta a experiência. Na hora que existe Manual do Mundo, e é outra palestra que eu dou para falar um pouquinho sobre como os vídeos são construídos, você olha o vídeo e acha que eu sou um inventor. Mas eu sou inventor de vídeo e não inventor daquilo que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo é só uma desculpa legal para falar de algum assunto. Então, ok, eu sei soldar, mexer com Arduino e tal, mas o que eu acho que faz diferença mesmo é contar uma boa história. É construir um vídeo de um jeito legal. É construir um vídeo que a pessoa queira assistir até o fim. É passar uma informação de qualidade. E isso tudo não necessariamente precisa estar atrelado à construção de alguma coisa. Então eu gosto muito de fazer aquele Iberê Responde e não construo nada no Iberê Responde. É simplesmente eu pego a pergunta, pesquiso e respondo a pergunta da melhor forma possível, de um jeito que seja claro para todo mundo. Isso é um trabalho essencialmente de jornalista, né? Mas que, se ele for bem feito, ele vai passar despercebido. Isso que é legal. Né? Ninguém percebe que tem esse trabalho por trás, porque parece que eu estou falando espontaneamente ali, e espontaneamente o caramba. Teve muito, além de um baita de um treino para conseguir falar na câmera e tudo mais, tem uma questão de conseguir pesquisar tudo aquilo e montar de um jeito que fique interessante para todo mundo. Então acho que o trabalho do Manual do Mundo ainda é 90% jornalismo. Opa! Quem mais? Eu. Aqui eu não sei quem é o dono do microfone aqui. Ó, ele levantou a mão ali. Aqui é o Iberê. Tá ali. O microfone já tá ali, gente. Boa noite, Iberê. Boa prazer, noite. Meu nome é Joey Caleb. Ultimamente acompanho já tem mais de 10 anos. Sou baiano e desgraça lá é quase uma vírgula, então relevo. Ixi, Maria, falei desgraça que baiano. Eu queria saber como foi de você, assim que você saiu do seu último emprego, se você esperava que o Manual do Mundo ganhasse essa proporção e quais foram os maiores desafios seus durante essa trajetória? Vamos lá, se eu esperava que o Manual do Mundo tomasse essa proporção, os desafios. Quando a gente começou no Manual do Mundo, o YouTube era mato num nível que vocês não imaginam. Ele era só um lugar para colocar vídeo e você embedar no site. O que é embedar no site? Você tem um site e você precisa colocar um vídeo dentro do site. É muito caro hospedar um servidor para vídeo. Hoje em dia nem é tanto, mas ainda é. Quando surgiu o YouTube, a gente falou, poxa, você põe o vídeo de graça lá. E aí a gente criou um site que chamava Manual do Mundo, que era um blog escrito e colocava o vídeo para complementar o que estava escrito. Lógico que o vídeo virou o charme da coisa. E só uns 3 anos depois é que o YouTube criou um programa de parceria em que você ganhava dinheiro, uma parte ali da publicidade que aparece antes. Aliás, esse é o jeito que se monetiza, né? Aquela publicidade que aparece antes, a gente ganha metade mais ou menos do que o anunciante pagou por aquela publicidade. Então quem usa aquele bloqueador de publicidade está impedindo que quem criou o vídeo ganhe dinheiro. Eu proibi o pessoal de usar no Manual do Mundo. Porque, enfim, é uma contrapartida ao conteúdo que foi criado. Mas a gente jamais imaginaria que ia ter o tamanho que tinha, porque não existia esse ecossistema que existe hoje. Essa palavra youtuber não existia, muito menos influencer. Eu nem gosto muito dessa história de influencer, porque eu acho que é meio prepotência achar que se influencia alguém. Mas a grande dificuldade desse caminho é uma profissão que te suga até a última gota da alma, né? Se eu não gostasse tanto de fazer, eu já teria largado fazer outra coisa faz tempo.
porque você tem que trabalhar muito. E é engraçado que as pessoas que assistem o vídeo falam: eu queria ser que nem você, que só fica fazendo experiências, explodindo coisa e tal. Porque não é você que recebe o e-mail falando: olha aqui, aquele contrato de patrocínio está com um problema, porque a frase que você colocou no roteiro, eles não estão querendo te deixar falar daquele jeito. Agora tem que inventar uma outra frase para colocar, sabe? Tem muita pedreira para fazer a coisa dar certo do tamanho que é. Que eu acho que sendo menor é um pouco mais fácil de lidar, conforme foi crescendo fica cada vez mais complexo. E isso envolve uma série de responsabilidades de empresa que eu tenho bastante preguiça de ter. Assim, confesso que é muito legal. Às vezes eu fazia aquele vlog lá só para fazer uma rebeldia. Assim, vou fazer o vídeo que eu quero, do jeito que eu quero, gravado no celular, eu mesmo vou editar, só para dar vazão a essa vontade de fazer vídeo sem muita amarra, sabe? Mas acho que o desafio é esse. É um engano achar que fazer conteúdo para a internet é uma coisa fácil, que demanda pouco tempo. Não é, demanda muito tempo, muito esforço, e para dar certo precisa de dedicação. E o vídeo é traiçoeiro, porque se você acordar um dia com gripe, dor de cabeça, vai aparecer no vídeo. Se você tiver com preguiça, vai aparecer no vídeo. Se eu briguei com a Mari no dia anterior, aparece no vídeo. O vídeo é muito transparente em relação ao seu humor, ao nível de energia. E muito transparente em relação ao quanto de energia você colocou para fazer. Fica muito claro para mim um vídeo que eu fiz com vontade, que eu estava muito afim e tal, e de um vídeo que eu estava preocupado porque eu precisava buscar minha filha na escola e já estava dando o horário, eu precisava terminar logo de gravar e, meu Deus do céu, não dá tempo. Então, essa é a dificuldade que persiste até hoje. E uma coisa que não existe mais e que existiu durante muito tempo era um medo que o YouTube ia acabar. Porque hoje aqui tá, o Orkut está aqui, né? O cara que inventou o Orkut e tal. Ele está aqui hoje. O Orkut, para mim, foi um símbolo de como as coisas morrem na internet. O Orkut era muito famoso. Praticamente qualquer brasileiro tinha Orkut na época. Quem é da época aqui vai lembrar. Você conhecia os amigos, namorava no Orkut, colocava sua foto, dava estrelinha no outro, só se falava disso. E, de repente, ele sumiu. E aí, quando a gente começou no YouTube, a gente falou: o YouTube vai sumir assim como o Orkut. Vamos aproveitar o quanto der. Tá legal surfar essa onda, é divertido, a gente consegue viver disso agora. Mas a gente sabe que no ano que vem não vai existir mais. Foi assim em 2011. Aí, em 2012, a gente falou: bem, legal, vamos fazer uns vídeos bons e tal, mas em 2013 isso aqui não vai existir mais. Aí veio 2014, 2015, 2016, em 2019, mais ou menos, a gente caiu a ficha de que, poxa, a gente já tem mais de 10 anos fazendo esse negócio. Se o YouTube não der certo, a gente consegue fazer isso no Instagram, consegue fazer no TikTok, consegue fazer na Netflix, onde quer que seja. Hoje, o Instagram dá mais audiência que o YouTube pra gente. Tá começando a passar o YouTube, aqueles vídeos curtos do Reels, o que é bem surpreendente. Tem chegado muito patrocínio pra gente pro Instagram, que eu acho ótimo pra gente ter duas pernas, né? Porque uma perna só no YouTube. Enfim, o TikTok do Manual do Mundo é bem grande também. Então a gente conseguiu expandir, fazer com que, se o YouTube morrer amanhã, o Manual do Mundo ainda existe. Que vai um pouco na pergunta do rapaz que já levantou. Fabrício, seu canal é show, cara. Inclusive, quando Obrigado. você falou de foguetes, eu até usei a sua parte de foguetes lá, Fala mais perto do microfone. Quando você falou de foguetes, eu usei até aquela massinha de açúcar com nitrato de potássio que você fez. Eu estou usando ela até hoje. A minha pergunta são duas. Você antigamente contratava especialista para fazer um vídeo para falar de um determinado tema. Hoje você já está usando mais as redes AI, né? AI, e você diminuiu os custos. Então você pagava o especialista. E hoje, como é que tá? Você está usando mais as inteligências artificiais para poder buscar conteúdo ou ainda determinadas coisas você busca um especialista? Vou ser sincero, não diminui absolutamente nada o custo. Nosso chefe de conteúdo é um físico, está lá há 10 anos no Manual do Mundo, não tenho nenhuma perspectiva que ele saia. Continuo contratando pessoas para ajudar. O que eu acho é que a gente consegue fazer conteúdo melhor. E isso que faz diferença. Então não é que eu tenho roteirista. Né? O roteirista continua trabalhando para mim, mas o roteiro dele é melhor por causa disso. Então não tive nenhuma vantagem em custo até agora da inteligência artificial, tirando
A dublagem. Ah, tá. A dublagem é um custo que a gente nunca conseguiu pagar, é impossível, caríssimo, para fazer bem feito. Não acho que o resultado daquilo seja bem feito. Ainda é uma dublagem meio tosca, mas ela é mais que suficiente para alguém que não fala a língua entender. Ela é 100% inteligível. Entendi. Ela não tem erro, ela é... Né, mas queda de custo mesmo, eu não vi, não. Beleza. A gente continua... E a segunda é... Quando você falou da questão do Python lá, qual foi o prompt de comando que você usou no ChatGPT para a gente poder usar para ele fazer a linguagem Python para gerar no notebook LM lá? Ah, eu não vou lembrar do prompt, porque aí é um prompt de um parágrafo gigantesco, mas você chega para ele e fala, eu quero pegar todos os comentários de um vídeo, cria um script em Python com a API, usando a API do YouTube, descarrega num TXT, e o input que eu te vou dar no programa vai ser o código do vídeo do YouTube. Aí, claro, e aí acho que aí que está o negócio. Para quem não programa, é quase impossível fazer um prompt para ele gerar alguma coisa em Python. Entendeu? Eu não sei absolutamente nada em Python. Se você pedir para mim escrever Hello World em Python, não sei fazer. Mas eu programei muito tempo em PHP. Então eu sei exatamente o que é um prompt, onde é que na programação você vai ter que dar um input para ele dar uma saída, onde que ele dá a saída. Tá? Então, né, eu sei fazer a pergunta para ele. E aí, por que eu estou falando isso? Que é muito importante. Não é que as pessoas não têm que saber programar mais. Agora as pessoas têm que entender melhor a lógica da programação. O que talvez seja absurdamente desnecessário é a linguagem. Porque a linguagem em si, que era um trampo, aprender como é que... Onde que tá, eu coloco ponto e vírgula, aspas, o caramba. O for é um diferente, cada linguagem de programação é um for diferente. Então, isso aí eu acho que vai ser absolutamente desnecessário em pouco tempo. Mas você tem que entender o que é um banco de dados, como é que funciona o prompt do SQL para ele fazer uma busca, né? Então acho que isso nunca vai acabar. Gente, tá com uma plaquinha de encerrado já faz um tempo ali. Eu não posso continuar mais, senão eu vou causar problemas aqui. Tem um meet and greet que o pessoal pegou as pulseirinhas e tal, né? Eu não sei onde ele vai acontecer, pra gente tirar foto e tudo mais. Vai ser lá atrás? Aqui atrás? Vai ser aqui atrás. Então eu vejo vocês ali. Pessoal, muito obrigado por terem vindo. Gostei muito. Fiquei muito feliz.